Mas a gente vai ler aqui, então, irmãos, a gente viu ali aquela despedida final, né, onde eles ficaram muito entristecidos pela palavra que ele disse que ele não ia voltar a vê-los novamente, né? E não voltar a ver eles novamente, até existe uma desconfiança assim, muito grande de que eles voltaram a se ver, que eles estiveram juntos novamente. Então não era uma profecia que Paulo estava falando ali, olha, nós não vamos nos ver mais. Mas é para dar o caráter assim de toda despedida, né? Toda despedida é, olha, há uma possibilidade de nós não nos vermos mais. Quando nós nos Uhum. despedimos hoje aqui, quando terminar o etapa, nós nos despedimos aqui, há uma possibilidade de nós não nos vermos mais. Né? Nós falamos isso lá no aeroporto, lá, quando nós tivemos Uhum. aquele tempo lá, que Deus nos deu ali, né, de gratidão, de quebrantamento, de choro. A gente falava sobre isso, a gente trouxe a lembrança, né, essa última aula do etapa, e era como se nós não nos víssemos mais, a obra estava feita já, a gente já tinha visto Deus fazer muita coisa naqueles dias, né? Então era uma mistura ali de tristeza, porque a gente quer se ver de novo, mas ao mesmo tempo de dever cumprido, porque a gente sabe que tu viver em Cristo, tudo que tinha que ser feito quando a gente se viu, a gente fez, né? Como aqui nessa aula aqui agora, para a gente estar aqui, né, Samuel? Preparou tudo aqui, fizemos tudo aqui, Uhum. fizemos a nossa parte, agora a gente se despede aqui em paz, né? Com a probabilidade de não nos vermos demais, mas não como quem é pessimista ou quem é nostálgico, né? Mas quem é mesmo alguém que vive o dia que se chama hoje. Então, depois disso, ali no primeiro versículo do capítulo 21, diz que aconteceu que, separando-nos deles, então aqui a gente já vê mais uma vez Lucas inserido naquela comitiva, né? Lembra da palavra do nós, onde Uhum. Lucas ele entra e ele, desde de Troade, ele começa ali a ser um participante, então ele fala na terceira pessoa, né? Então ele diz nós, separando-nos deles, daqueles homens, né, de presbíteros de Éfeso, navegamos e fomos correndo caminho direito e chegamos a Cós. E no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara, achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, deixando-a é porque era uma ilha, né? Chipre era uma ilha, né? Então, deixando a vista de Chipre à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos. E saudamos-nos uns aos outros, subimos ao navio e eles voltaram para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida. E havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, com que ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe Evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco
tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é essa cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Porque estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos para Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnason, natural do Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedarmos. Amém. Até o versículo 16. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és fiel, Pai, e digno dessa palavra que é amada do nosso coração. Em nome de Jesus. Irmãos, então a gente vê aqui que eles continuam, né? Essa navegação, a gente vai ver aqui o movimento que é costeiro e de ilhas, né? Então tem um mapa, Samuel, bota aquele mapa ali, Samuel, que a gente fez aqui, tirou uma foto de um mapa aqui da Bíblia, para vocês poderem ver melhor ali, olha. Então eles saem de Mileto e eles vão para aquela primeira ilha, aqueles conjuntos, aqueles pontinhos ali são tudo ilhas gregas. Todas elas são ilhas, até chegar na ilha maior, que é a ilha do Chipre ali, né? E Rhodes. Então são várias ilhas. Então eles saem dali, chegam em Kos, de Kos, Rhodes e de Rhodes, Pátara. Então esse é o movimento que eles fazem, né? Nessa parte costeira. E a ideia deles era ir para Fenícia, lá do outro lado, lá. Ó. A Fenícia já é ali na região de Jerusalém, fica abaixo da Síria. A Antioquia ali é o local, Antioquia da Síria, é o local onde ficava a igreja que enviava o Paulo, e que enviou na primeira viagem o Paulo, o Barnabé e o Marcos, que foram até Chipre, e depois eles foram para a região da Galácia, na Ásia Menor, e aí eles querem ir agora para Fenícia, para Tiro, de Tiro para Cesareia, e de Cesareia para Jerusalém. Então, essa é a rota, né? É bom a gente participar disso, assim, conhecendo já a parte da geografia bíblica, né? Então, eles chegam ali, naquela região da Lícia, que é Pátara, e quando eles saem para ir em direção a Tiro, eles passam pelo Chipre. E aí o Chipre fica à esquerda, então eles passam pelo sul do Chipre, pela parte de baixo do Chipre ali, e chegam até Tiro. Isso aí dá uma viagem ali daquela cidade ali, de Mileto até Kos, que é a primeira ilha, dá 6 horas de viagem. E depois para Rhodes, e depois para Pátara, até chegando em Tiro. Quando chega em Tiro, são 2 dias de viagem. Então, eles demoraram 2 dias de viagem para chegar até Tiro, de navegação, né? Então, essa foi a jornada ali dos irmãos, né? Essa região que eles querem ir, que é a região da Fenícia, tem uma história nos evangelhos que fala lá em Marcos e também em Mateus, que fala da mulher Cirofenícia. Lembra dessa mulher aí? Era uma mulher, depois vocês podem pegar ali para ver em outro momento, só marcam aí que é Marcos 7, do 24 ao 30. Então, essa história é uma mulher, que era uma mulher grega dessa região,
e que chega para Jesus com a filha completamente endemoniada. Então ele pede para que aquela filha seja liberta. E aí é aquela história que Jesus diz, né? Mas por que que eu tenho que dar comida para os cachorros? Por que que eu tenho que estar dando comida para os cachorros, né? Porque ela era uma mulher cananeia, né? Sírio-fenícia. E aí ela diz, não, mas até os cachorros podem receber das migalhas das mesas dos seus donos, né? E aí aquilo ali impressionou Jesus pela fé que aquela mulher tinha diante de toda aquela narrativa, né? E aí ele volta para os discípulos e diz: Olha, eu não vi nem em Israel uma fé como essa. A partir de agora, tua filha está curada, está liberta. Imediatamente, a filha dela ficou curada. Então, tem essa história, né, nessa região. Essa região também, uma cidade que fica perto de Tiro, que são cidades assim vizinhas, é Sidom. Então, tem uma certa ocasião que Jesus ele está profetizando para cidades. Ele está lá em Mateus 11. Também tu pode ver em outro momento. Que ele vai profetizando para as cidades. Então, ele fala de Betsaida, ele fala de Cafarnaum, fala de Cades Barneia. E ele fala que para essas cidades, onde foram feitos muitos sinais e maravilhas, que ia haver mais misericórdia com Sodoma e Gomorra do que com aquelas cidades ali. E que ia haver mais misericórdia com Tiro e Sidom do que com aquelas cidades, porque aquelas cidades receberam mais do que Tiro e Sidom tinham recebido a nível de ensino, né? Então isso é importante saber também, porque Jesus já tinha passado por aquela região, mas não tinha se dedicado a ensinar tanto quanto essas outras localidades. E aí a gente entende aquela palavra que diz que para quem mais é dado, mais vai ser cobrado, né? Então tem pessoas que a gente vai ver a nível de juízo que elas não receberam tanta orientação e o peso sobre essas pessoas também vai ser menor, né? E pessoas que receberam mais ensino, mais orientação, o peso de cobrança de juízo vai ser maior. E aí, eu quero falar para a comunidade Brasa de Caxias do Sul, a gente vai ser muito cobrado, irmãos, porque a gente muito tem recebido. Muito a gente tem recebido, né? Pelo menos eu falo de mim, assim, aquilo que eu consigo ver no meu entorno, assim, na vida de vocês, né? Muito vocês têm recebido, né? Então, vai haver também um rigor também a nível de exigência do Senhor, dos frutos que precisam ser devolvidos para Ele, né? E frutos, né, de arrependimento, frutos de justiça, frutos pacíficos da nossa vida, porque a gente tem recebido muito, irmãos. Por isso que a gente não faz nenhum tipo de julgamento comparatório, né, com outras igrejas ou com outras pessoas. A gente ousa, assim, falar isso entre nós, porque a gente se acompanha muito, né? Então a gente percebe, né? Eu posso dizer que o Tiago está recebendo muito de Deus, o Samuel está recebendo muito de Deus, que o Elisandro recebe muito de Deus, que a família Ferraz recebe muito de Deus, que a Mari recebe muito de Deus, que lá em Alagoas a Milena recebe muito de Deus. Ali, família Imperador, né? Nós aqui recebemos muito de Deus, né? Por isso que a gente tem que ter um cuidado, assim, com aquilo que a gente decide, com a nossa conduta, com a nossa postura, com os nossos pensamentos. Guarda os teus pensamentos, viu, meu irmão, minha irmã? Guarda os teus pensamentos, vigia os teus pensamentos, começa a desenvolver, pede para Deus assim, vai pedindo para Deus agora assim, Senhor, guarda os meus pensamentos, o meu coração, Senhor. Me ajuda a ministrar o meu coração, a ministrar os meus pensamentos,
Me ajuda, Senhor, a eu dominar os pensamentos. Quando eu percebo que os pensamentos são pensamentos da minha carne, são pensamentos sugestivos do inferno, que eu possa dominá-los, que eu possa repreendê-los, que eu não deixe isso fazer morada em mim, que eu não deixe essas sementes de joio crescer dentro da minha vida, em nome de Jesus, Senhor. Cuidado com os teus pensamentos. Sabe, a gente recebe muito, a gente não tem que cuidar só o que a gente faz, não tem que cuidar só o que a gente fala, mas também cuidar os nossos pensamentos. Porque os pensamentos, ele tem uma chave assim, porque é uma coisa muito íntima, né? Eu não sei o que tu está pensando, né, Tiago? Não sei o que tu está pensando, uma coisa íntima com Deus, né? Como se fosse aquele lugar secreto, né, do Senhor, né? A gente não sabe, né? Então, o Senhor me ajude a guardar os meus pensamentos, né? Em nome de Jesus. Então, eles fazem esse movimento e aí eles chegam nesse lugar que é Tiro, na Fenícia. Então, quando eles chegam nesse lugar da Fenícia, ali eles ficam um pouco mais de tempo, porque havia alguns portos que o navio tinha que ser descarregado, porque eles traziam, não era um navio que era exclusivo, não era tipo um jato fretado, né? Exclusivo deles. Não, eles pegavam um navio que era um navio que transportava outras coisas e que tinha que parar em alguns portos para ser descarregados algumas coisas, para ele ser recarregado de outras coisas. E nesse caso aqui, eles ficaram ali por alguns dias, né? Nesse lugar. E esses dias que eles ficaram ali, aconteceu que se encontraram com os irmãos. Irmãos, quem vive igreja, quem é igreja, sempre que a gente para no lugar, tem irmãos para a gente se encontrar nesse lugar. Tem irmãos para a gente se encontrar nesses lugares. Onde eles paravam, os irmãos se encontram. Um cristão, ele encontra os seus irmãos. Ele vai num lugar é para isso, é para encontrar os irmãos. Ele pode até no momento subsequente ir visitar algum ponto turístico, ele pode em algum momento fazer algum tipo de trabalho naquele lugar, mas a essência de um cristão comprometido, ele vai encontrar os seus irmãos, para que depois de ele encontrar os irmãos, ele vá fazer aquilo que tem que ser feito. Então aqui ele encontra os irmãos, e aqui tem uma narrativa muito importante e que diz muito respeito a nós, família forte de Caxias. Que é que nesse encontro ali com os discípulos, diferentemente daquele encontro lá em Mileto, que era o encontro mais seleto, o encontro que era mais de presbíteros, né? Era tipo o encontro que nós vamos ter agora ali em Esteio, nesse final de semana agora, né? Mais ali de presbíteros, de pastores, de oração, sonhar a igreja, compartilhar. Agora não, agora diz que nesse encontro ali vai ali mulheres e filhos, a família está reunida. Aleluia, irmãos, coisa boa. E mulheres e filhos se reúnem ali. Sabe que, né, essa questão é muito importante das mulheres, porque tinha o cristianismo, ele traz uma quebra também nessa questão das mulheres, né? O cristianismo ele traz assim as mulheres para um cenário de religião que os judeus não viam muito bem isso. As mulheres judias, elas não tinham uma expressão no culto da sinagoga. Não, elas ficavam num canto mais superior ali, tinham que ficar ali quietinhas ali. Por isso que Paulo fala em determinado momento, olha, as mulheres fiquem quietas nas igrejas. Porque ali já tinha um movimento ali de mulheres que estavam também tendo ali uma participação excessiva. Mas os judeus eles não viam de bom grado, tanto é que o rabino era homem, as lideranças eram homens, os mestres eram homens. A mulher não era muito bem vista pelos judeus, a nível de participação, né? De participar da vida da igreja, né? Ensinando, testemunhando, né? Elas ficavam mais à parte do processo, né? Tanto é que tinham alguns estudiosos da época, religiosos, eles diziam que a mulher não tinha o que falar porque a mulher não tinha alma.
Chegou uma determinada época do mundo antigo que se dizia que a mulher não tinha alma. É quase que ela fosse um animal, né? E isso não é verdade, né? Eu, particularmente, não concordo nada com isso. A experiência que eu tenho com mulheres, com a minha mulher, com mulheres, são mulheres de alma, e alma muito linda, e alma muito temente ao Senhor, e muito frutíferas. As religiões, as mulheres, elas só participavam das religiões quando elas eram aquelas, geralmente aquelas sacerdotisas cultuais que eram prostitutas, que elas se prostituíam com os adoradores. Então, as mulheres elas tinham esse papel quando se falava de religião. O cristianismo já vai dando uma outra conotação para isso. Já vem através daquelas mulheres ali seguindo Jesus, Maria ali, Maria Madalena liberta aqueles demônios acompanhando, a gente vê Lídia aqui no início da igreja, a gente vê Rode, a gente vê mulheres aqui, né, sendo efetivas mesmo na vida da igreja, né? A gente vê ali mulheres, a gente viu no próprio Atos dos Apóstolos que muitas mulheres se convertiam aonde e mulheres importantes da cidade, mulheres a Priscila, isso mesmo, Priscila, a Milena está falando, mulheres. Então o cristianismo traz um outro lugar para a mulher, né? Um lugar de protagonismo mesmo, um lugar de discipulado, um lugar de ensinamento, um lugar de trazer uma palavra mesmo, né? Então ali a gente vê as famílias reunidas ali, né? Que isso foi uma festa de família. E quando se despediram de novo, né? Aquela posição de se botar de joelhos ali, se abraçaram. Como é importante a gente saber se despedir, irmãos. Como é importante a gente saber se encontrar, né? E se despedir também, né? Saber, né? E se despediram, né? E voltaram para suas casas para serem frutíferos onde eles estavam, né? A despedida é quando uma despedida é fervorosa, assim, ela é carinhosa, né? Independente da cultura, né? Alguns se abraçam, alguns se beijam, alguns só se apertam a mão, alguns só se cumprimentam de longe, mas quando existe um fervor no coração naquela despedida, é como se tu voltasse para casa com um pedaço da pessoa que tu te despediu. E é como se tu avançasse para o teu destino, levando um pedaço contigo daquela pessoa que tu te despediu ali, te abraçou, né? Essa é a sensação que a gente tem mesmo, quando a gente aprende a se despedir, né? Então, eles concluem aquela estadia em Tiro e agora eles vão para Ptolemaida e encontram outros irmãos ali e ficam um dia ali. Essa é uma parada menor, um dia, mas encontram outros irmãos aí. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A gente tem irmãos em todo lugar. Que coisa boa a gente conversar com pessoas assim. Isso é uma conversa, né? Que conecta a gente. De onde tu é? Eu sou de tal lugar, mas lá eu conheço, lá tem os irmãos lá. Lá eu conheço aqui, lá eu conheço. Que coisa maravilhosa. Onde a gente para, a gente encontra irmãos. Existem irmãos em todos os lugares, né, dessa terra, né? A gente quer encontrar os nossos irmãos. Então, ali eles encontram os irmãos, eles ficam ali. E agora, eles andando ali de Tiro ainda, eles vão até a Cesareia. Cesareia de Filipe, né? Que é o evangelista Filipe, né? Cesareia, essa cidade, isso é importante vocês anotarem aí. Essa cidade de Cesareia é uma cidade muito importante porque a gente lembra em Atos 10 a conversão de Cornélio, né? O gentil Cornélio. É quando chega ali no mundo gentil, né? Palavra de Deus, né? Chega no gentil, gentil, não é aquele gentil prosélito, não é aquele gentil temente a Deus. Prosélito era aquele que era circuncidado, né? O temente a Deus é aquele que cumpria, que era o admirador do judaísmo, mas o gentil, gentil. Cornélio é esse primeiro homem, né? Da onde que ele é? Cesareia. Quem é que ministra a palavra para o Cornélio
Milene, Antonello, quem é que ministra a palavra para o Cornélio? Quem é que ministra, Lucinei, a palavra para o Cornélio? Não? Quem é que ministra, Andresa, de Bauru, a palavra para o Cornélio? Quem é que ministra a palavra para o Cornélio? Juliana. Não? Quem é que ministra a palavra para o Cornélio? O meu barbeiro, Elisandro. Agora o meu barbeiro, cabeleireiro, Vitor. Quem é que ministra a palavra para o Cornélio? Aleluia! Passa Japão, volta Japão e o etapa continua o mesmo. 5 anos! Ô, glória! Quem é que ministra em Najara a palavra para o Cornélio? Pedro? Oh, Jesus! Glória a Deus! Muito bom. Pedro é usado naquela situação lá que ele está em Jope, né? Uhum. E aí Deus fala com ele, fala com Cornélio, ele vai até lá, linda essa passagem, Dá a né? visão. Essa visão, aquela visão profética, ele vai lá e ele não queria ir, né? Lembra, né? Não queria. Não queria ir, porque ele era um judeu, ele achava que era só para os judeus, então aquilo era uma quebra ali de paradigma na mente dele, né? E lá no judeu, né? Não vai. Ele vai lá e desce o Espírito Santo lá. Cornélio, Cesareia. Cesareia, essa cidade, era uma das cidades que foram feitas em homenagem ao imperador César Tibério. Anota isso aí que é importante. Pode ser que eu pergunte na próxima aula aí e vocês me respondem primeiro. Em nome de Jesus. Tibério César. César era o imperador, né? César imperador. Tibério César. Era. Então, essa é uma cidade importante também. Nessa cidade é que Paulo foi preso. Paulo ficou 3 anos preso 2 anos, desculpa, nessa cidade e 3 anos em Roma. Bom, passando aí agora essa parte, a gente chega agora nessa relação com Filipe. Filipe é aquele evangelista, Filipe é um dos 7. Quais os 7? Aqueles 7 que com Estevão foi separado. Uhum. Atos 6. Atos 6. Com Estevão, eles foram separados. O Filipe, lembra? O Filipe, ele ministrou com poder qual a região ali em Saraiva? Que o Filipe ministrou com poder, não? Jéssica, qual a região que o Filipe ministrou com poder de avivamento? Grace Matos. Não, hoje vocês... Não, hoje está demais. Omar Reis. E aí, Omar, qual a região que o Filipe ministrou com poder? Com avivamento? Alice e Mari. Alice e Mari, as duas. Qual região? Filipe ministrou com poder? Pastora Cristiane Irigoyen. Qual região, pastora Cristiane? Não? Aqui... Samuel. Samuel. Staff. Qual região? Samaria. Samaria! Ô, glória! Samaria! Samaria! Ele foi muito usado. Estevão morreu antes ali apedrejado, né? E parece que de alguma forma, estou dizendo eu, tá? Não, não tem nada. Só para nós pensar aqui. Não corta isso. Estevão morre ali apedrejado, começa a falar ali, morre apedrejado, e em seguida parece que aquilo abre um caminho para o Filipe. E o Filipe vai e prega para aquele eunuco que está vindo, aquele etíope que está vindo, ele se batiza, e aí depois ele volta, ele é arrebatado e volta, e fica nessa região ali de Cesareia, né? Que é a parte mais central ali, pensando na Judéia. Pensa no mapa, né? De Israel. A Judéia na parte sul, na parte central, Samaria, e na parte mais do norte, a Galiléia. Né? Galiléia, Samaria
e Judéia. Então, esse é o movimento que dá ali. Aí a gente vê agora mulheres de novo. Agora diz que esse homem, o Filipe, ele tem 4 filhas donzelas que profetizavam. Aqui tem uma chave também espiritual aqui, né, irmãos? Tem uma chave, esse Filipe aí tinha a casa dele diante do Senhor, né? Isso é uma coisa que a gente tem que avaliar, viu? Avalia isso na vida de um pastor, viu? A casa dele, os filhos dele, como é que é a casa, como é que é os filhos. Avalia isso, viu, meu irmão, minha irmã? Avalia isso. Claro que isso não é definitivo, né? Porque tem muito pastor bom com filho ruim e muito filho bom de pastor ruim. Mas dentro de uma regra, um pastor tem que ter os filhos profetizando diante do Senhor. Tem que ter, irmãos. Tem que ter, se não tiver, tem que avaliar essa situação aí. Tinha as 4 filhas aqui profetizando diante do Senhor e demorando-se ali muitos dias, no versículo 10, né? Chegou ali um profeta, olha essa casa aí, a casa do Filipe, a casa que chegava homens de Deus ali, chegava pastores ali, chegava profetas ali, tinha os filhos profetizando. Assim tem que ser a nossa casa, irmãos. Quem é que chega na nossa casa? É só gente para conversa furada? É só parente para trazer coisinha que não vale nada? Ou tem igreja chegando, profeta chegando, os irmãos chegando? É lugar de oração, é lugar de palavra, é lugar de divertimento também, né? A reunião que teve na tua casa lá, que eu acompanhei de longe aqui, é aquilo que eu quero para minha casa, meus irmãos. É aquilo que eu quero que tu queira para a tua casa também. Lugar de profecia. Aí chega um profeta lá, o Ágapo. Esse Ágapo aqui, ele já era. Alguém lembra do Ágapo? No capítulo 11, esse Ágapo também é um homem que aparece ali e ele profetiza fome em Jerusalém, que é o que acontece depois nos tempos do imperador Cláudio. Lembram disso? Esse Ágapo aparece 2 vezes, essa é a segunda vez que ele aparece. E agora ele aparece na história e aí ele usa, né? Ele é um profeta assim, mais daqueles profetas assim antigos, né? Fala assim diz o Senhor, assim diz o Espírito, ele traz isso, né? E aí ele traz, ele pega o cinto de Paulo, ele se amarra os pés e as mãos, ele diz: olha, vão lá em Jerusalém, vão pegar ele, os judeus vão pegar ele, vão fazer isso nele, vão amarrar ele e vão entregar ele para os gentios. E aí, diante disso, né? Eles já sabendo isso de antemão, né? Eles já diziam para ele para não ir para aquele lugar. Isso já era algo dito para eles, né? E é interessante aqui, irmãos, porque diz que eles falavam pelo Espírito, né? Olha só o que diz no versículo 4 aqui. Aqui nós temos que entender isso aqui no Espírito e pelo Espírito. Olha no versículo 4 o que diz aqui, ó. Lê aí, Tiago, o que diz no versículo 4. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então, onde é que é isso? Tiro. Aí então chega ali, os discípulos ali dizem: olha, pelo Espírito, irmãos, letra maiúscula aqui, pelo Espírito, não subam para Jerusalém. Pelo Espírito. Aí agora vem um homem ali e traz essa profecia, ele é um homem ali que ele tem ali credibilidade no meio dos irmãos, está no ambiente de credibilidade, no ambiente profético, na casa do Filipe, no ambiente profético, agora ele profetiza que vão fazer isso, e aí de novo eles dizem, agora em outro lugar, né? Eles dizem em Cesareia, não vai para Jerusalém. Aí parece que é uma contradição aqui, porque daí a gente pensa, tá, mas o que o Espírito queria? O Espírito queria que Paulo fosse para Jerusalém ou o Espírito queria que não fosse? Se o Espírito já estava falando, Samuel, através daqueles homens de Tiro ali que não era para ir para Jerusalém, então por que Paulo foi? Então quem é que estava aqui contra? Parece que tem uma contradição aqui. Mas não tem uma contradição, porque a Bíblia não existe contradição. Não tem. O que existe aqui é que eles receberam do Espírito
que Jerusalém ia ser um lugar difícil, que é o que eles já tinham recebido lá no versículo, no capítulo 20. Lembra lá? 22 e 23. Isso aí, que diz ali, ó. E agora eis que... O que diz aí, E Tiago? agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. E o 24? Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Então, olha aí, essa é a visão do Paulo. Então, Paulo também já sabe, Parece que vem testificar, pelo né? Espírito. Parece que vem testificar, né? Já sabe, testifica. Pelo Espírito. Olha, Jerusalém, ele sabia. Não vai ser fácil. Eu sei que o que está me esperando lá são prisões, são algemas, são situações difíceis. E aí os irmãos ali, aí o Espírito diz para eles, olha, vai ser difícil lá. Mas os irmãos também trazem aqui a natureza carnal deles. E dizem, olha, não vai para lá. Ainda que o Espírito tivesse testificado, mas é como se para Paulo aquilo ali fosse uma testificação, como o Tiago falou aqui. Que isso ia acontecer. Tanto é que agora, depois que tem essa profecia de Ágabo, e aí eles de novo eles dizem não vai para Jerusalém, e aí Paulo fala, pô, mas o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão chorando e estão magoando o meu coração? Por que vocês estão aí com essa comoção aí perto de mim? Por que vocês estão tentando me demover desse movimento aí? Movimento difícil que eu tenho que ir. Não façam isso. E aí, eles, quando viram que ele estava firme, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O homem de Deus tem momentos que ele tem convicções do coração dele. Ele tem convicções do coração dele pelo Espírito. E quando esse homem, essa mulher de Deus tem convicções pelo Espírito no coração, é que nem aquela convicção que a Ruth tinha em relação a Noemi. Aquilo não tinha como demover ela daquilo ali. Tem convicções no nosso coração pelo Espírito, irmãos, quando a gente vive uma vida consagrada, quando a gente vive uma vida séria diante do Senhor, quando a gente não está brincando diante do Senhor, a gente tem coisas que descem no coração da gente, no espírito da gente, que não muda a gente. Às vezes pode parecer até uma teimosia, mas não é algo do espírito, no coração das pessoas. E ele fica firme. Então, quando eles perceberam que aquele homem ali não tinha como mudar, como ser convencido, porque anteriormente já tinha sido convencido pelo Espírito, não tinha como tirar ele daquele lugar, então eles disseram, faça-se a vontade do Senhor. Eles entregaram, né? Faça-se a vontade do Senhor. Então aqui a gente aprende aqui que porque o que ele falou aqui realmente aconteceu. Depois Paulo chegou lá em Jerusalém, os judeus que vinham perseguindo ele ininterruptamente, vocês lembram que de cidade em cidade ele era perseguido pelos judeus? Ele chegou em Jerusalém e os judeus pegaram ele, entregaram ele para os gentios. Os gentios levaram ele preso em Cesareia, onde ele ficou 2 anos preso em Cesareia, e depois ele foi para Roma e ficou mais 3 anos. E aí é interessante porque ele diz assim, ó, porque eu estou pronto não só para ser machucado, para ser ligado, mas ainda para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Então eu não estou com medo aqui de só ser machucado, de só ser amarrado, de só ser como o profeta falou aí. Não, eu estou pronto para morrer, eu estou pronto para mais do que isso. Tu está pronto para mais do que aquilo que tu já não gostaria de passar na tua carne? Está pronto? Tu está te aprontando a tua busca de buscar Deus, de buscar comunhão, de buscar a palavra. É para tu te aprontar até a morte.
no nome de Jesus, na causa de Jesus? Então, por que a gente fica melindrado por pouca coisa? Por que a gente fica ofendido por pouca coisa? Que a gente ainda não está preparado. A gente tem que chegar nesse ponto de preparação. A gente está vivendo uma última igreja, um último tempo. A gente tem que estar pronto para isso. Para a morte, morte de cruz, para o pior. Esse homem estava pronto. E é isso que eu aprendo aqui. Daí diz que depois, finalizando aqui, no 15:16, diz que eles, fazendo tudo que tinha que ser feito ali, eles vão para Jerusalém, que agora é por terra, né? Agora terminou o movimento marítimo ali, a gente se movimentou ali tudo pelo mar Mediterrâneo e o mar Egeu. Vocês têm que saber isso aqui, irmãos. Vocês têm que saber isso aqui, a geografia. É bom vocês, quando estarem com a gente aqui, estar com o mapa bíblico aqui, para vocês saberem. A palavra é importante, irmãos, para a nossa vida. A palavra é muito importante saber, conhecer, estudar, entendeu? Cuida para tu não ser só uma pessoa de culto, uma pessoa de liturgia, uma pessoa de louvor. Não brinca com a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Ora para que a palavra de Deus seja inculcada na tua mente e seja enraizada no teu coração. É a palavra de Deus que vai te salvar nos momentos mais difíceis. É a palavra de Deus. É quando Jesus diz, está escrito, que ele se salva dos momentos mais difíceis. Cuida, irmãos. Sabe, a gente brinca aqui, a gente sai aqui, mas a gente tem que ter atenção. A gente não pode brincar com essas coisas além do que convém, senão tu pode estar entrando em risco. Pode estar rindo aí, entrando em risco. Dando risada, entrando em risco. É muito sério isso. Né? Não dá para a gente brincar e entrar em risco. Né? Se a gente não sabe se essa despedida a gente vai se ver de novo. Porque eu vejo muita gente rindo, assim, brincando e tal. E aí depois, quando acontece uma situação difícil, eu vejo essa pessoa desmontando emocionalmente. Não aguenta. Aí cadê a risada aquela? Aí cadê aquela alegria toda? Então, sabe? Busca isso aí mesmo para tu. É a palavra de Deus no teu coração que vai te fortalecer, que vai te deixar firme mesmo. Que não vai te deixar essa pessoa oscilante, essa pessoa inconstante, né? Essa pessoa que só vive debaixo de circunstância positiva. Deus não quer que a gente fique assim. Só que tem uma parte que vai ser nossa, ele está entregando muito para a gente. Vai ter uma parte que a gente tem que decidir, né? Então, eles estão voltando, e aí eu acho legal aqui também, Tiago, que alguns discípulos vão com ele de Cesareia, e aí leva consigo esse homem, Minasson, natural do Chipre também, um discípulo antigo. E eles iam se hospedar na casa dele. Então, leva, esse homem tinha uma residência, ele era de Chipre, era um homem que já era um discípulo antigo, já era um homem já convertido há mais tempo, quem sabe, era um homem convertido lá naquele tempo da dispersão, lá quando o Espírito Santo foi derramado ali, que se dispersaram, né? Gente que se converteu ao derramamento do Espírito Santo, foram se dispersando, igrejas foram sendo geradas ali. Esse era um homem antigo já, conhecido, a receber eles na casa dele, e a viver tudo isso junto com eles, né? E agora eles chegam em Jerusalém. E aí na próxima aula a gente vai ver essa chegada em Jerusalém, esse momento. Amém, irmãos? Então era isso que eu queria trazer para vocês, esse retorno. Nossa, essa etapa que hoje, esse ano, vive 5 anos de etapa, né? 5 anos juntos aqui. Esse lugar aqui é um lugar especial, um lugar de palavra, de ensino. Te dedica a esse ambiente aqui, viu? Valorize esse ambiente aqui, que ele vai te fazer uma pessoa mais constante. A palavra vai te fazer uma pessoa mais firme, principalmente nos momentos que a gente é abalado.
nas nossas expectativas.